Como nós reagiríamos a um Deus que não desiste do seu plano nem do seu amor? Observando o ciclo da história de Abraão, é justamente desse Deus que nós estamos aprendendo, de um Deus que não desiste. Embora nós tenhamos diante de nós aquele que se tornará o pai da fé, o pai do judaísmo piedoso, daqueles que querem servir a Yahvé, eles olhavam para Abraão, eles se sentiam filhos de Abraão, mas uma coisa é certa, Abraão não veio pronto. Na verdade, ninguém vem pronto e ninguém torna-se pronto em nenhum momento da sua vida. Todos nós estamos em construção. E essa é uma construção que envolve uma dificuldade nossa em seguir o plano de Deus e, por outro lado, um Deus que insiste em manter o seu plano, apesar de nós. Um Deus que insiste em nos amar, apesar de nossos erros e da nossa insistência contrária à insistência dele, uma insistência em nos afastar dele. Esse Deus que nos constrange, que escolheu Abraão. É esse Deus que nos constrange, que escolheu Sara. É esse Deus que nos constrange, que nos dá uma aliança e mantém essa aliança a despeito dos nossos erros e dos nossos desvios. E é maravilhoso perceber isso. Capítulo 17 existe uma recapitulação, com uma ênfase muito grande na responsabilidade de Abraão. Embora essa responsabilidade sempre seja mediada pela graça de Deus. Olha, Abraão, você tem uma responsabilidade. Você precisa dar um sinal físico da aliança. E o sinal físico é que todo macho, inclusive você, seja circuncidado. E os que nascerem até o 8º dia devem ser circuncidados. Sinal físico, lei, responsabilidade. Nós entendemos isso como as demandas visíveis da aliança. Embora a aliança se sustente não sobre essas demandas, mas sobre a graça de Deus que faz independente dos nossos erros. É nessa tensão entre graça e lei, entre o amor de Deus e a nossa santidade, uma santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, que nós lemos a Bíblia. A Bíblia sempre trará esta tensão para nós, de um Deus que nos salva pela graça, mas cobra uma transformação de nossas vidas. De um Deus que não pede nada em troca da sua salvação, ao mesmo tempo que Ele pede tudo, Ele pede a sua vida, Ele pede que você negue a si mesmo, tome a sua cruz e o siga até o fim. É nessa complexidade que nós vamos entender uma coisa, essas duas verdades não são contraditórias. E essas duas verdades continuam caminhando para o capítulo 18. O capítulo 18 é uma cena de uma história muito interessante que vai abrir o caminho para o capítulo 19. Capítulo 19, nós temos tudo o que acontecerá com Sodoma e Gomorra, com uma visita divina. Mas essa visita divina é precedida por uma visita divina a Abraão. Deus está mais preocupado com o detentor da aliança do que com as cidades que serão destruídas. Deus está mais preocupado com Abraão do que com Ló. E a pergunta é, por que Deus se preocupa mais com Abraão do que com Ló? Por que Deus parece amar mais Abraão do que Ló? A resposta Paulo deu em Romanos capítulo 9. Deus escolhe a quem Ele vai amar. Se Deus quis amar mais Jacó do que Esaú, isso depende apenas da graça divina. Mesmo antes deles nascerem, mesmo que antes dos bebês gêmeos tivessem feito suas escolhas, Deus escolheu amar mais Jacó do que Esaú, porque depende apenas de quem Deus quer dar a sua misericórdia, não do que ele viu. Ele viu que fulano seria bonzinho. Isso não é uma doutrina bíblica, isso é uma heresia que não está nas Escrituras. Deus elege as pessoas de acordo com o seu amor e somente de acordo com o seu amor. Cena, no capítulo 18, nós temos duas coisas acontecendo. Eu peço que você me acompanhe, porque a primeira questão que está acontecendo, dos versículos 1 ao 15, nós temos a recepção desse trio misterioso que chega na casa de Abraão. Isso já foi estabelecido há muito tempo, que Abraão estava morando perto de carvalhais, ou seja, um tipo de floresta com carvalhos, árvores muito altas, e ali ele estabeleceu, provavelmente em uma elevação. E desta elevação poderia se ver, inclusive, a cidade ou as cidades de Sodoma e Gomorra. E é muito provável que esta elevação, nós entendemos, a partir da geografia hoje, que ela estava mais ou menos 20 a 30 quilômetros do que hoje nós chamamos de Mar Morto. Então, não era um local assim tão escondido. Hoje nós poderíamos mais ou menos entender onde Abraão estava naquele momento.
Leia comigo, acompanhe comigo a história. A história está sendo contada por meio de Moisés, inspirado por Deus, ou seja, estamos diante de um texto que não tem erros e vamos lê-lo do versículo 1 ao 15, capítulo 18 de Gênesis. Assim nos diz a palavra do Senhor. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este teu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e um novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu em pé, junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso, Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, teria ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será a verdade que darei à luz ainda sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. Vamos orar, pedir esclarecimento e iluminação da parte do Senhor. Pai, diante da Tua palavra, mais um domingo e mais uma oportunidade graciosa da Tua mão, nós temos uma responsabilidade e um grande prazer. Um deleite de poder ler da Tua revelação, nos aprofundar, entendê-la, entender o Teu propósito para as nossas vidas, porque o Senhor deixou esse texto para nós, ao passo que sobre nós pesa a responsabilidade de cumprir esse propósito, de viver essa palavra, de viver tudo isso que o Senhor revelou, de maneira que não repitamos erros, mas que possamos estabelecer o nosso discipulado nesta humanidade adoradora que se refere ao Senhor com respeito, com fé, aprendendo mesmo com os erros, percebendo que em nós eles existem e que nós devemos transformar as nossas atitudes. Guia-nos para onde o Senhor quiser, mesmo que nós não queiramos, mas dobra a nossa vontade com Teu Santo Espírito. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. A primeira cena é uma cena domiciliar. 3 homens chegam e nós temos alguns temas sendo tratados, dentre eles o tema principal da hospitalidade. 3 homens chegam, Abraão corre e fica um tipo de mistério no ar se Abraão entendeu a diferença daqueles 3 homens ou se simplesmente Abraão está sendo um homem hospitaleiro, como era comum naquela época. Nós precisamos entender que a hospitalidade descrita nas linhas bíblicas não era uma coisa tão estranha como é para nós hoje. Para nós hoje é muito estranho trazer alguém estranho para dentro da nossa casa. Mas quando você está, não precisa voltar tanto no tempo, quando você está em um contexto mais rural, isso parece mais palpável. É mais comum a uma cultura rural trazer pessoas, especialmente que percorrem longas distâncias, que estão com sede, que estão com fome, trazê-las e dar uma hospitalidade a elas. Até hoje acontece. Pessoas que não lhe perguntam quem você é, o que você faz, sua ficha criminal, simplesmente você diz: eu quero água, e a pessoa diz: entre, você pode pegar aqui no pote, tem um pote aqui o copo, e elas confiam. Simplesmente é um tipo de cultura que acontece. Eu digo isso para nós não exaltarmos em demasia
um personagem bíblico por simplesmente estar sendo um homem da sua cultura. A hospitalidade era algo comum. Mas parece que é algo estranho, porque estando Abraão ali nos carvalhais de Manre, e tem uma curiosidade aqui, porque em nenhum outro momento na Bíblia, fora Gênesis, é citado ou são citados esses carvalhais. E um dos estudiosos judaicos diz que existe uma vergonha no meio do judaísmo de falar dos carvalhais de Manre. Sabe por quê? Porque depois que Abraão saiu de lá e continuou a sua jornada, esse local se tornou um local de adoração pagã. E os judeus têm muita vergonha de falar que o lugar que seu pai viveu, depois, não com Abraão, mas depois, tornou-se um local de adoração. Então, eles apagaram da história. Disseram, vamos esquecer, porque é uma mancha na nossa história. Mas ele estava ali, estava sentado à entrada da tenda, né, vendo a vida passar, no maior calor do dia. Nós entendemos esse momento entre 11 e 12 horas da manhã. Abraão levanta os olhos, vê os viajantes chegando, 3 homens estão de pé diante dele. Pega essa expressão, porque ela é importante. No início, na primeira cena, esses homens estão em pé diante de Abraão. Depois, Abraão vai servir a refeição e Abraão vai ficar em pé diante deles. Depois, na segunda cena, 2 homens descem para Sodoma e Gomorra e um outro fica com Abraão e Abraão fica em pé diante desse homem. Essa expressão ficar de pé ou estar de pé diante de outra pessoa tem uma certa conotação de autoridade. Então, quando eu estou em pé diante de outro, a ideia é que o outro está em um estado inferior a mim. Mas pega essa pista que você vai entender um pouquinho melhor lá na frente, na segunda cena. Abraão corre quando vê esses homens, se encontra com eles, no final do versículo 2, e prostra-se em terra. Já é uma atitude um pouco estranha para uma simples hospitalidade. Ele tem um tipo de agonia aqui, ele corre, ele não espera os visitantes chegar, ele se prostra em terra. E ele se refere a eles, no versículo 3, com a expressão Senhor meu. Embora essa expressão não se refira especificamente a Deus, mas é a Adonai, é a ideia de um Senhor. E ele não se refere aos 3, mas a um no singular. Senhor meu, não senhores meus. Isso é interessante de perceber. Se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este servo. Este tipo de oração, de dizer, Senhor, preciso que fique comigo, não passe, eu quero que você fique comigo. Parece muito com a oração de Jacó, com aquele estranho que ele luta no val. O estranho quer ir embora, ele diz, você não vai se não me abençoar. Então, a pressuposição que o texto não deixa claro, mas é que Abraão já percebeu que Deus estava no meio daqueles homens. Embora de maneira misteriosa, nós não entendemos como é que Deus estava ali no meio deles. Assim como não entendemos como Deus estava em uma sarça ardente, em um tipo de mato que pega fogo. Mas Deus estava ali. E não adianta nós tentarmos ter teorias de que era um anjo, em que foi uma encarnação de Deus. Não, Deus estava ali. É isso que a Bíblia estabelece. E um dos 3 homens era Deus. Um dos 3 homens era Deus. De tal maneira que Abraão, mesmo sem pistas, mas sendo um homem conectado com Deus, percebeu. E disse, não pode passar não. Tem que ficar aqui, porque eu entendo que ficando aqui, eu vou ter uma bênção. Eu vou ser abençoado de alguma maneira. Então, os versículos seguintes têm toda a narração de uma cena muito familiar da preparação para essa hospitalidade. Então, ele diz que vai pedir água, lavar os pés era um costume da época, você vem cansado, os pés cansados, os pés sujos, descansem aqui embaixo, e toda a montagem da comida é feita ali embaixo da árvore, provavelmente pela brisa que acontecia ali. Era a hora mais quente do dia. Comer dentro de casa, não tinha ventilador nem ar-condicionado. Então, vamos comer aqui embaixo da árvore, trarei comida, para que vocês tenham força e possam seguir na jornada. E aí os 3 homens dizem, faça como você diz. Nós aceitamos a sua requisição. Abraão corre e tem toda esta cena que, embora não tenha muitos detalhes para nós, mas temos um tipo de hospitalidade aqui muito profunda. O versículo 6, ele manda amassar 3 medidas da melhor farinha e fazer pão. 3 medidas é muita coisa, irmãos. 3 medidas, fazendo todos os cálculos aqui, segundo as medidas da época, nós temos aqui pão para pelo menos 30 pessoas. Então, Abraão é muito generoso, e da melhor farinha, faça pão, 3 medidas. Corre no gado, e tem uma generosidade aqui extrapolante, que ele pega o melhor novilho,
novilho mais gordinho, pega o mais gordo, pega o melhor, assa ele bem direitinho na gordura, e o empregado faz isso. Ainda pega coalhada, pega leite. Por que isso aqui é importante? Porque tudo isso vai contrastar com a hospitalidade de Ló no capítulo 19. Quando Ló recebe os que nós já vamos dizer, spoiler, anjos, Ló tem uma hospitalidade um pouquinho reduzida, diferente de Abraão. Abraão é muito generoso. Ele diz, olha, o que tiver de melhor nós vamos dar, porque, de alguma maneira, embora ele não entendesse tudo, Deus está no meio desses homens. Hospitalidade é muito importante. É na transição que, quando eles começam a comer aquela alimentação, e perceba que Abraão não senta com eles, Abraão não se coloca na mesa com eles. Onde é que Abraão está? Versículo 8. Ele permaneceu em pé, junto a eles, debaixo da árvore. É como um garçom ali que serve a comida e fica com um paninho aqui, esperando as ordens. É mais uma pista de que Abraão entendeu que esses homens não eram qualquer pessoa. Eles estavam ali, sob uma posição de autoridade, e Abraão não teve a coragem de sentar como um igual com eles e comer. É nesse momento que eles perguntam, cadê Sara? Embora não conhecessem Abraão, embora fossem estranhos aparentemente, eles sabem o nome da mulher. Então, tudo aqui está muito claro para mostrar que não são homens normais, são homens de um tipo divino aqui. Eu quero mencionar algumas coisas relacionadas, primeiro, a essa ideia de Deus se tornando homem e entrando em casas. Esse é um tipo de lenda que não só está dentro da revelação, que é verdadeira, divina, mas é um tipo de mito que acontece em várias religiões, né? Vamos pensar aqui, a religião grega. Zeus se tornava homem para ir comer na casa dos outros, né? Para afilar a boia. Ele estava com fome, ele se tornava homem e ia comer um churrasco na casa do pessoal, porque as pessoas o recebiam. Mas, inclusive, né, dentro dessas histórias dos deuses, Deus se tornava homem, como Zeus, para namorar, para estar com outras mulheres e ter os seus filhos. É importante trazer esses contextos, porque acontecia também na época em que o Antigo Testamento foi escrito, para mostrar que o nosso Deus não é igual aos outros deuses. Ele não está passando lá em Abraão porque ele está com fome, e ele não está passando lá em Abraão por algum apetite sexual, porque Deus não tem essas coisas. Ele está passando em Abraão para abençoá-lo. Nunca é para requerer algo, mas é para dar algo, porque Deus não tem necessidade nenhuma. Sempre que a Bíblia fala de Deus requerendo a adoração, você tem que entender que não é para suprir uma falta em Deus. Ele sente falta de adoração. Muito pelo contrário, é para que você seja abençoado quando você o adora. O alvo da adoração, um dos alvos, é que você cresça, é que você seja feliz, é que você seja pleno, porque você foi criado para adorar. Deus está preocupado com você, não é com a ausência, com a falta que ele vai ter. Abraão, como anfitrião, ele é algo muito interessante, porque, de certa maneira, nós vamos entender com o capítulo 19 que dos 3 homens, um era Deus, de alguma maneira, e os outros 2 eram anjos. E a partir dessa cena, ou desse relato, que Hebreus capítulo 13, versículo 2, diz o seguinte: irmãos, falando para a igreja, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Esse texto sempre me trouxe um ar de mistério, né? Será que um dia vai acontecer comigo? Será que um dia eu vou acolher alguém e, sem saber, vai ser um anjo? E tem um filme bem antigo, né? Mas é um filme completamente diferente da cosmovisão bíblica, que é Cidade dos Anjos. Acho que os mais velhos aqui assistiram. É de um anjo que vem ajudar uma mulher, ela está depressiva, ela quer se matar, e esse anjo acaba se apaixonando por essa mulher. E ele decide deixar de ser anjo para se tornar homem, para, né, viver com ela. É uma história bem triste. Não tem nada a ver com isso, né? Embora a história da igreja tenha criado esse tipo de dogma, que é o dogma do anjo da guarda, a ideia de que existem anjos relacionados a cada pessoa. A Bíblia nunca fala sobre isso, mas existem pistas aqui sobre os anjos interessantes. Como? Pistas de que os anjos andam entre os homens, como aconteceu aqui em Gênesis. Os anjos não aparecem com asas ou em uma aparição, eles aparecem, na maioria das vezes, como homens, na forma de homens. Irmãos, eu não sei explicar tudo sobre os anjos. Na verdade, a Bíblia não se preocupa em explicar tudo sobre eles.
E existe um mistério ainda maior, quando em Apocalipse as cartas enviadas para 7 igrejas são endereçadas ao anjo daquela igreja, ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Éfeso. E quando eu preguei lá em Apocalipse, ano passado, eu expliquei, ano atrasado, na verdade, eu expliquei que tem 2 possibilidades. Ou a ideia de um anjo da guarda mesmo, que Sião, por exemplo, teria um anjo que cuida de Sião. Ele tem muito trabalho, né? Esse anjo, o pobre, mas ele é um anjo que cuidaria da igreja, então a carta é endereçada para ele, mas é estranho, como é que o anjo vai receber a carta e tudo mais. A outra possibilidade é que se está falando do pastor da igreja. Então, o pastor, e aqui como uma figura, né? O pastor como anjo, no sentido de que ele é o mensageiro de Deus. Ele traz a mensagem da Escritura. Então, ele é semelhante a um anjo, porque o significado de anjo é mensageiro. É alguém que traz uma mensagem. Eu só não gosto dessa opção, porque muitas igrejas usam isso para glorificar os pastores. Para dizer, ó igreja, se você não cuidar do pastor, você está batendo no anjo de Deus. Né? E isso cria um tipo de opressão dentro da igreja. Olha, não toca no ungido do Senhor. Se você falar mal do pastor, você está falando mal do anjo de Deus, e Deus vai lhe pegar. Eu não gosto desse tipo de coisa. A gente não deve falar mal um do outro, porque é mandamento bíblico, né? Porque algumas pessoas são mais especiais do que outras. Eu não creio nisso. Mas, de certa maneira, se essa teoria estiver correta, é possível que você tenha ou faça hospitalidade e receba anjos nesse sentido, de pessoas enviadas pelo Senhor. Receber um missionário, receber um pregador da palavra de Deus, uma missionária na sua casa. Se isso estiver correto, talvez você esteja acolhendo anjos. Mas aqui são suposições, eu não tenho certeza. Mas Hebreus capítulo 1, versículo 14, ainda complementa essa ideia, dizendo que os anjos são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. É nesse versículo que a ideia de anjo da guarda é estabelecida. E aqui nós não temos como fechar, mas uma coisa é certa: anjos vêm para servir pessoas. E eles são enviados, inclusive, a favor dos que hão de herdar a salvação. É a ideia de que pessoas vão se converter, são eleitas do Senhor, que é a doutrina bíblica, né? São pessoas eleitas do Senhor, está com o nome escrito no livro da vida, mas antes de se converter, elas têm que passar por perigos na vida, né? Elas talvez vão morrer ou vão passar por um perigo, e o anjo guarda elas até a sua conversão. É uma das possibilidades. Uma coisa é certa, dentro na história da igreja, acabou que esta doutrina, que começou até interessante, com base bíblica, tornou-se uma devoção pelos anjos. Tornou-se uma adoração que já era para os santos, e agora voltou-se para os anjos. Então, hoje você tem novenas, missas, igrejas voltadas para o arcanjo Gabriel, para o arcanjo não sei o quê. Isso aqui já é um desenvolvimento que a Bíblia não defende. A Bíblia defende a ideia de que os anjos estão para servir, mas sem detalhes. Nós não temos uma base bíblica para dizer que cada pessoa tem um anjo, que uma criança, quando nasce, recebe um novo anjo. Uma coisa é certa: se Deus ama o seu povo, Ele cuida do seu povo. E uma das maneiras dele cuidar do seu povo é enviando anjos. É aquele tipo de ajuda misteriosa que você recebe e não sabe de onde veio. Já aconteceu com você? Um estranho que vem e lhe ajuda, uma ajuda que vem do nada, e essa pessoa, ao mesmo tempo que chega, ela some. Você não sabe de onde ela veio, e pronto. Eu já ouvi muitos testemunhos desse tipo. E você diz: de onde veio esse dinheiro? De onde veio essa ajuda? Quem sabe, né? Talvez foi um anjo. Deus cuida do seu povo, da maneira que Ele quiser. Isso é maravilhoso. É tão assim que Deus está muito preocupado com Abraão. A grande questão de Sodoma e Gomorra não é Ló, é Abraão. Se Deus estivesse preocupado com Ló, vinham os 3 visitar Ló. Mas a preocupação de Deus é com Abraão, por isso que Ele vai visitar Abraão primeiro. E a preocupação com Abraão é que Abraão não aguente ouvir sobre a justiça de Deus. A preocupação é que Abraão se desvie dos caminhos do Senhor. Quando ele perceber que Deus é justo a ponto de destruir uma cidade por causa do pecado deles. Que talvez Abraão se escandalize com esse Deus. E Deus está preocupado e vai lá visitar ele para conversar com ele sobre as promessas e sobre aquilo que viria. Então nós temos a grande questão do texto aqui, que é uma reafirmação da aliança. Cadê Sara, sua mulher? Versículo 9. Está ali na tenda.
Se Abraão não senta, muito menos Sara. Sara está atrás de Abraão, está meio que escondida na entrada da tenda. E um deles, né, muito possivelmente aquele que é Deus dos três, um deles diz: certamente voltarei a você daqui a 1 ano. É interessante porque nós temos meio que um tempo para a gestação e para o nascimento do filho, mas Deus não está lá na hora do nascimento de Isaac. É como a ideia de uma visitação, talvez uma visitação para abençoar. Deus está ali abençoando o parto daqui a 1 ano. E Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão, e vem Moisés e nos dá um contexto, para você entender de onde vem a incredulidade de Sara. Porque a incredulidade de Abraão já foi colocada no capítulo 17, lembra? Que quando Deus disse: olha, você vai ter um filho, Abraão cai no chão, começa a rir, né? Abraão é bem exagerado, Sara é bem contida. Abraão é bem exagerado, ele se prostra ao chão, ele ri, ele pensa algo e ele diz: ó Deus, que Ismael viva na tua presença, que Ismael seja abençoado, dizendo: nós não podemos ter filhos, Deus, mas que Ismael seja esse em que se cumpre a tua promessa. Mas Deus parece ignorar a incredulidade de Abraão e vai em frente. Agora é a vez de Sara. E Moisés está nos ensinando, como escritor bíblico, que Abraão e Sara já eram velhos. Se Abraão estava nos seus 80, aquele já está perto dos seus 100 anos. É um homem velho, mesmo para os padrões da época. É um homem já idoso, já prestes a morrer. Eram avançados em idade. E, mais uma vez, há aqui algo crucial. Sara já havia cessado do costume das mulheres. E aqui nós estamos falando da capacidade de procriar. Humanamente falando, não há possibilidades. Não há possibilidades. E é por esse motivo, é para você entender, não julgar Sara também. Não colocá-la em um estado de incrédula, de ateia. Não, é por isso que Sara ri no seu íntimo. Ela ri no seu íntimo e ela fala com o seu próprio coração: depois de velha, e velho meu Senhor, a questão não é só ela que cessou do costume das mulheres, é o Senhor também dela, esse homem que não tem mais relações sexuais. E é por isso que diz: terei ainda prazer. Essa é uma figura de linguagem para dizer que eles não têm mais um intercurso, eles não dormem mais juntos, eles já são velhos. Então Deus, muito parecido com Jesus, quando lá em Marcos capítulo 2 os fariseus estão falando com o seu próprio coração, e Jesus diz: como é a história? Eles estão calados. E Jesus diz: como é a história? Jesus estava ouvindo, ele ouve. Então Deus pergunta a Abraão direto, ele não pergunta a Sara, ele pergunta a Abraão: por que Sara riu, Abraão? Por que ela está rindo? Será verdade, dizendo no coração dela, será verdade que darei à luz, sendo ainda velha? E aqui nós temos o centro da passagem. Deus dizendo a Abraão e a Sara que estava ouvindo: por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? É esse mesmo texto que é evocado nas palavras ou na oração de Ana, quando está em busca de um filho. Tem alguma coisa difícil demais para o Senhor? É esse mesmo texto que surgiu aqui em Gênesis, que é evocado nas palavras de Maria, ou nas palavras direcionadas a Maria. É possível uma virgem dar à luz a um filho? O incrédulo diz: é impossível, é cientificamente impossível. Toda essa história é para cobrir uma traição. O coração do incrédulo só consegue ver os dados. Mas a pergunta que Deus faz, inclusive para nós, é: existe alguma coisa difícil para Deus? Existe algo impossível para o Senhor? Essa mesma pergunta, nas mesmas linhas, foi proferida por Jeremias. Jeremias perguntou assim no capítulo 32: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizestes o céu e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Jeremias está refletindo não nenhum milagre em si, mas em contemplar a criação, você olhar para a criação, perceber que Deus fez tudo, todos os detalhes. A pergunta é: tem alguma coisa difícil demais para o Senhor? Uma outra tradução possível é: existe algo tão complicado assim para Deus que Ele não possa fazer?
Existe algo que vai complicar a vida de Deus, em que Ele vai dizer, não, eu não consigo, eu não tenho as ferramentas, eu não tenho o próprio sustento para fazer isso. Quando Deus dá essa exortação, uma das perguntas que eu faço é, por que que Deus se incomodou com o sorriso de Sara? Que tipo de sorriso é esse? Eu não consigo perceber ou entender na Bíblia que eles estão rindo, zombando de Deus. Nem Abraão, nem Sara. É muito provável que tenha a ver com uma expressão que nós usamos hoje, que é rindo de nervoso. Já viu essa expressão? Mas eu estou rindo de nervoso, porque eu não... Sabe isso aqui? Eu não estou entendendo. Como é isso, Deus? E aí você acaba rindo porque você não tem outra expressão. Eu não consigo ver esse casal piedoso, inclusive Abraão, que não é advertido por Deus, rindo, zombando. Deus, que é isso, Deus? Por favor, me ajude, homem. Pelo amor de Deus, o senhor vai me prometer uma coisa dessa? Não parece ser essa a ideia. Mas alguém que está rindo de nervoso, diante do muro da impossibilidade, dizendo, como é que vai ser isso? E a questão aqui é que Deus não pareceu se incomodar com o sorriso de Abraão, mas Deus se incomoda com o sorriso de Sara. Ele diz, Abraão, por que ela está rindo? Deus fica incomodado aqui. Tem duas questões. A primeira, que é um talvez, é porque Abraão, quando sorriu, ele expressou o seu sorriso. Abraão se prostrou no chão, riu e falou que Ismael seja abençoado pelo Senhor. Abraão, com sua incredulidade, mas expressou a incredulidade a Deus. Sara não. Sara guardou a incredulidade no coração, com caladinha. Talvez com letras maiúsculas, seja esse motivo que tem incomodado Deus. Eu digo isso porque, lendo os Salmos e lendo a Escritura em si, me parece que Deus está mais feliz quando o seu povo expressa as suas preocupações e ansiedades para com Ele, do que um povo que não expressa essas preocupações e ansiedades. Ansiedade é pecado? É. Mas expressar as ansiedades a Deus é pecado? Não é. Na verdade, é mandamento bíblico. Expresse, coloque diante do Senhor. Então, essa expressão, dizer que está ansioso, não é pecado. É pecado continuar ansioso, descrendo de Deus, em vez de confessar essa ansiedade, de entregar a quem pode resolver. É dessa maneira que a Bíblia trabalha. É melhor você expressar a sua imperfeição do que guardar esse pecado no seu coração, sem confissão, sem conversa com Deus. Deus prefere lidar com a nossa honestidade do que com as nossas mentiras. É melhor dizer para Deus, Deus, eu não entendo. Deus, está complicado. Deus, eu não consigo crer. Do que ficar com uma capa de religioso, moralista, perfeito, mas com um coração totalmente distante do Senhor. Deus prefere a nossa honestidade, mas esse é um talvez aplicado a esta situação. Mas o outro motivo muito mais claro é que Deus quer ensinar não só Sara. Deus se incomoda com o sorriso de Sara, provavelmente se incomodou com o de Abraão também. Ele quer ensinar os dois, ouçam os dois. Porque é um casal que está obcecado com as circunstâncias. É um casal que está obcecado com os dados, com a vista. E Deus quer mover Sara, quer mover Abraão, dessa obsessão que eles têm por uma visão desesperançosa da falta de recursos. Eles só conseguem ver a falta, eles só conseguem ver que estão velhos, eles só conseguem ver que não vai dar. E Deus quer movê-los dessa visão desesperançosa para uma visão renovada e esperançosa em um Deus que tem recursos infindáveis. Que se eles estão vendo falta de recursos, agora venham para o ponto de vista de Deus, venham para o meu lado, olha para mim que tenho recursos infindáveis, que posso fazer o que quiser, que sou todo poderoso. Saia desse ponto de vista humano e fraco e venha para o meu ponto de vista. Se eu estou prometendo, aquele que nos chama, esse o fará, esse cumprirá a sua boa obra em nós, mesmo com todas as dificuldades que nós temos. Os pregadores da prosperidade, eles vão dizer assim, você não prospera na sua vida porque você é incrédulo. Se você cresce no plano de Deus, você prosperaria. Essa é uma mentira. E é uma mentira expressa aqui e está sendo demonstrada como mentira em Gênesis. Porque a incredulidade não refreia o plano de Deus. Deus tem um plano. O plano é, vai nascer Isaac. Abraão, pode rir. Sara, pode rir. Mas o meu plano não vai ser
refreado. Incredulidade aqui não é uma trava para Deus. Se Deus coloca travas por conta da nossa incredulidade, é porque Ele nos ama. E Ele quer nos ensinar a não sermos incrédulos. Mas, no escopo geral, você acha que vai impedir a ação de Deus por sua incredulidade? Você acha que vai impedir uma pessoa de ir para o céu porque você não evangelizou? Você acha que vai impedir o crescimento da igreja, a expansão do evangelho porque você não devolve o dízimo? Você acha que vai impedir o poder de Deus? Ninguém tem esse poder aqui. Deus fará, Deus levantará. Agora, isso não cancela a nossa responsabilidade. Se você está confiando nesta soberania do Deus que fará e cumprirá o seu plano, e dizendo, então, não farei nada, porque Deus é o dono de todo recurso, mas então Deus não precisa do meu recurso. Lembre-se, esse é o tipo de fala de alguém que não conhece a Deus. Isso é a fala de um incrédulo. A fala do incrédulo é a seguinte: Deus tem que me abençoar, e eu não preciso fazer nada. Essa é a fala de um incrédulo. Saiba que, na sua irresponsabilidade, você não vai refrear o plano de Deus, mas você vai perder a oportunidade de participar deste plano. Você vai perder a oportunidade de crescer, de ser santificado, de amar cada vez mais esse Deus. O resultado da incredulidade é o medo, sempre. É o medo. E não é à toa que, quando ela é confrontada, Sara tem medo, no versículo 15, e nega. Olha a progressão. Incredulidade leva ao medo, medo leva à mentira. Outro pecado. E aí vão os nossos ciclos de pecado. Nós pecamos, nós negamos e nós cometemos outro pecado para cobrir o nosso primeiro pecado. Incredulidade sempre gera medo. E ela diz, eu não ri, eu mesmo não. Ele diz, não. Deus nem discute. É mentira. Você riu. Ponto final. Não vou discutir com você. Ponto final. Você riu. O resultado da incredulidade é medo. Temer a homens, por exemplo, é sempre desacreditar de Deus. Temer circunstâncias é sempre diminuir os atributos de Deus. Isso é um fardo pesado. O pastor agora está colocando um fardo pesado sobre nós, não é? Mas essa é a realidade. Mesmo com as nossas imperfeições, e Deus conhece elas, mas saiba que, quando eu temo aos homens, eu estou esquecendo de Deus. Quando eu temo as circunstâncias, eu estou diminuindo os atributos de Deus que eu digo crer. Eu creio que Deus é todo-poderoso. Não, mas me dar um filho também é demais. Ele não é todo-poderoso, ele é 99,99 poderoso. Isso aqui não dá para ele. Lembra que quando Adão caiu, ele temeu ouvir a voz de Deus. Lembra que foi um medo que levou Abrão, era chamado de Abrão na época, a pecar no Egito, a mentir sobre a sua esposa. O medo nos conduz a muitos pecados. Um crente não pode viver com medo. Lembra quando a sua mãe dizia que quem mente, rouba? Nós poderíamos dizer que quem teme, mente para Deus. Quem tem medo, mente. Mente ao Senhor. E não existe coisa pior do que mentir para um Deus que conhece todas as coisas. Eu quero, nesta transição, te trazer a ideia da hospitalidade dupla. Talvez você já esteja pensando em hospitalidade para com o próximo, né? com as pessoas e tudo mais, que é um ponto que todos nós temos que melhorar, todos nós. Mas antes eu quero falar sobre a hospitalidade para com Deus. Para com Deus. É muito provável que você já ouviu algum louvor gospel dizendo assim, bem-vindo, Senhor, a casa é tua, e tal. Às vezes a linguagem é muito melosa, mas não deixa de ser uma verdade. Precisamos ter uma hospitalidade para com Deus. A minha pergunta para você é, Deus é bem-vindo no seu coração? Deus é bem-vindo na sua casa? Deus é aceito e o melhor que há na sua casa é dado para Ele? E essa é uma pergunta que é de ordem muito prática. Quando eu dedico o meu melhor tempo para o meu devocional, para a leitura bíblica, para a oração, eu estou sendo hospitaleiro para com Deus. Deus, Tu és bem-vindo. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Você acha estranho? Você acha que eu estou sendo meloso? A Bíblia fala sobre isso. Jesus fala para uma igreja em Apocalipse, dizendo assim, eis que estou à porta
e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E tudo aqui, essa refeição depende de quê? De que você abra a sua porta. Não é um versículo para o evangelismo, é um versículo para os crentes. Crentes que já aceitaram o Senhor Jesus, crentes que já andam com o Senhor Jesus, mas que muitas vezes fecham a porta dos seus corações. Não querem ter tempo com Deus, não querem ter tempo com a Bíblia, não querem orar, não querem jejuar, não conseguem, porque Deus é um estranho, se tornou um estranho com o passar dos anos. À medida que você se afasta de alguém, essa pessoa vai se tornando um estranho. Talvez a intimidade de Abraão era tão grande com Deus que quando ele viu apontando ali, ele disse, opa, já sei quem é. Esse aí é Adonai, esse aí é Iavé. Temos tal intimidade de reconhecer o Senhor. Há pessoas que são tão espirituais que elas têm uma sensibilidade, e aqui não é ser espiritualista, é ser espiritual, que elas têm uma sensibilidade que eu acho incrível. Sensibilidade em perceber ali o demônio atuando numa coisa, num detalhe, ou Deus atuando numa libertação, como um anjo também. Eu acho essas pessoas incríveis porque elas demonstram que têm uma grande intimidade com Deus, de tal maneira que elas são sensíveis. A nossa hospitalidade para com Deus, ela é revelada também na nossa hospitalidade para com o próximo. E eu não posso deixar de ensinar o que a Bíblia ensina. Ter uma hospitalidade, abrir a casa para as pessoas que são suas amigas, é moleza. É moleza. Os descrentes fazem, e fazem melhor do que você, se brincar. Abrir a porta da sua casa para as pessoas que você ama, que lhe agradam, que lhe fazem sorrir, é moleza. E Jesus justamente ensina dizendo, a marca do cristianismo é você abrir a porta da sua casa para pessoas que você não gosta, para pessoas que falam mal de você, para pessoas que, se pudessem, pisariam em você para subir. Aqui eu quero ver o seu cristianismo. Aqui eu quero ver que você tem fé. Porque quem tem fé agrada até o inimigo, porque sabe que Deus vai abençoar ou amaldiçoar na vontade dele. Se Deus quiser que eu suba, ele vai querer que eu suba. Se ele quiser que eu caia, que o meu inimigo pise em mim, ele vai pisar em mim. Então, eu confio em Deus. E essa confiança, essa fé, é expressada no modo como eu trato os meus inimigos. Vamos trazer para a realidade da igreja, para acabar com a gente logo. A realidade da igreja ela é tão triste, ela é tão triste, que nós temos dificuldades que descrentes não têm. Que são dificuldades, inclusive, de abrir a nossa porta para amigos. Perceba que eu conheço muitas pessoas incrédulas, mas que colocam seus amigos em um alto patamar na sua vida, que dedicam tempo aos seus amigos. Ao passo que eu conheço muitas pessoas cristãs de muitos anos, que elas não têm quase nenhum amigo, porque elas desprezam seus amigos, elas não têm tempo para eles. Sempre a vida é muito corrida, não dá tempo. Mas essas mesmas pessoas gastam horas na frente de uma tela. Elas não têm tempo porque elas não querem. Agora vamos aprofundar, porque isso aqui é o erro mais básico, nós não temos nem amizades na igreja. Agora, aprofundando em um nível que nós nem chegamos ainda, é que nós não queremos ter comunhão com aquelas pessoas na igreja, mas que não são necessariamente nossas amigas. São irmãos em Cristo, mas não são amigos. Se não estamos tendo tempo para os amigos, nem de criar amizades, quanto menos estamos dispostos, por exemplo, a ir a um pequeno grupo com o qual eu não tenho muita interação com as pessoas. Vou nada, esse povo que eu nem conheço direito. Pois é, se você fosse, você conheceria. Então, hospitalidade tem sido um ponto fraquíssimo entre nós. Entenda, hospitalidade não é só abrir a sua casa. Eu já preguei sobre isso várias vezes. Hospitalidade é abrir o seu coração. Como Paulo fala lá em 2 Coríntios, irmãos, abram os corações para nós entrarmos. Se você não abrir o seu coração, não tem como eu ter comunhão com você. Eu posso insistir, mandar mensagem, te procurar, te abraçar, orar por você, mas se você não abrir o seu coração, nós nunca vamos ter uma conexão. Vai ser sempre unilateral.
precisa ser bilateral. Seguindo para a próxima cena, de maneira um pouco mais rápida, nós temos o término da refeição e lemos, vamos ler todos juntos a partir do versículo 16. Quando aqueles homens se levantaram dali, comeram, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. E o Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim aqueles homens partiram e foram para Sodoma. Mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa. Matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar com o Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Deus respondeu: não a destruirei se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: e se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: não o farei por amor aos 40. Abraão insistiu: não se ire ao Senhor se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: não o farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, e se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. A ideia aqui é que nós temos uma missão em andamento. Primeira parada era para conversar com o líder da aliança. Mas Deus tem um plano para cumprir, que é a destruição dessas cidades. Um foco aqui em Sodoma, mas Gomorra, a sua vizinha também. Uma destruição dessas cidades, muito parecida com a destruição do mundo no dilúvio, porque o cálice do pecado dessas cidades havia transbordado. A ideia é que 2 deles seguem na sua viagem, andando para Sodoma, e Abraão permanece diante do Senhor. Aqui está a resposta. Dos 3 homens, um era o Senhor e Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. É esse que fica na presença de Abraão. E sabe o que é interessante, irmãos? Que a expressão usada aqui, embora não esteja na tradução, é que antes Abraão estava na presença de Deus. Agora Deus está na presença de Abraão. Tem uma inversão que chama a atenção. Porque geralmente é o homem que está na presença de Deus. Não é Deus que está na presença do homem. Mas sabe por que essa inversão acontece? Porque agora Abraão vai tomar o lugar de um intercessor. De alguém que vai pedir coisas a Deus. E antes disso acontecer, Deus fala consigo mesmo. Irmãos, isso aqui é magnífico. Essa é uma das raras vezes que nós temos acesso ao pensamento de Deus. Se não for a única. Deus revelou para Moisés algo surpreendente. Deus falando consigo mesmo. E pensando: será que eu devo falar para Abraão? Será que eu falo? Não que houvesse dúvidas em Deus. Mas essa revelação, inclusive, é para estabelecer o amor que Deus tem por Abraão. Eu vou falar para ele, por quê? Porque Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Todas as nações serão benditas nele. Aqui, qual é a preocupação de Deus? Deus está preocupado com o coração de Abraão. E se Deus vai lá, não avisa Abraão e destrói Sodoma, e no meio de Sodoma estava quem? O primo de Abraão. E depois Abraão descobre que Deus destruiu a cidade e matou Ló. Será que Abraão se desviaria? Será que Abraão ficaria revoltado com Deus? O amor que Abraão tem por Ló, embora seja um primo traíra, parece ser muito grande.
É um amor tão grande que levou Abraão a ir para a guerra para libertar Ló e sua família. Ele vai para a guerra, ele coloca a sua vida em risco para libertar Ló e sua família. Então nós temos aqui um tópico muito sensível. Abraão parece ser alguém muito apegado à família. Deus está preocupado com o coração de Abraão. E Deus está tão preocupado, olha o versículo 19, porque a partir de Abraão, tem um novo conceito aqui, eu escolhi ele para que ordene aos seus filhos e à sua casa, a fim de que, primeira coisa, guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele prometeu. É uma coisa que às vezes nós esquecemos, mas uma das questões da aliança é que na aliança há um ensino. Por exemplo, na nova aliança, qual o ensino que nós trazemos? Nós fazemos discípulos. Qual era o ensino da aliança abraâmica? Que os filhos de Abraão deviam guardar o caminho do Senhor, que eles deviam praticar a justiça e o juízo. Toda aliança tem um ensino, tem um discipulado, e aqui estava o discipulado. Então Deus entende que tem que falar para Abraão e diz: olha, Abraão, o clamor de Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Aqui tem muitos detalhes teológicos e éticos, mas eu vou resumi-lo sob a seguinte perspectiva. Clamor significa literalmente grito. Os gritos dessas duas cidades têm aumentado. A ideia é que tem aumentado tanto que dá para ouvir do céu. Há duas possibilidades aqui, que são os gritos ou os alaridos das festas imorais deles. É como alguém ligar um paredão perto da sua casa, né? Para beber, para se drogar, para se prostituir. Essa zoada está chegando lá no céu, essa zoada de pecadores. Mas a outra possibilidade ela ainda é maior, que são os gritos dos oprimidos. A ideia de que uma cidade ímpia é uma cidade que oprime o pobre, que mata pessoas, que tira o pão de quem merecia receber um salário, mas não recebe. E o grito desses oprimidos está chegando ao Senhor. São duas perspectivas bem diferentes, né? Porque uma enfatiza o pecado de todo mundo e a outra enfatiza a opressão para com os pobres, para com as pessoas menos providas. É muito provável que seja a segunda opção mesmo, que seja o clamor dos oprimidos. Mas entenda uma coisa. Dentro da oração ou da intercessão de Abraão, ele vai falando 50, 45, 30, 20, 10. E não entendam que esses oprimidos são boas pessoas. Porque, no final das contas, não haviam nem 10 justos naquela cidade. Isso aqui é um tópico sensível, mas eu preciso falar dele com vocês. O evangelho social, ou um tipo de ação social exagerada, às vezes dá a entender o seguinte, de que a Bíblia divide-se assim: os ricos são pecadores e os pobres são santos. O evangelho social ensina isso. De quem é o pecador na Bíblia? São os ricos, os opressores. Quem é santo na Bíblia? São os pobres, os oprimidos. E a Bíblia só fala disso. Uma coisa que a Bíblia ensina é que não há um justo nenhum sequer. Ricos e pobres. É possível que um pobre, sendo oprimido por um rico, vá para o inferno? É possível. Mas para a teologia social, não. Não, o pobre oprimido sempre vai para o céu. Porque o bichinho, ele é oprimido. Mas ele é pecador também. Ele também comete seus pecados. O que eu estou tentando aqui evitar é a canonização de todos os oprimidos. Todo oprimido é perfeito, é uma boa pessoa. Não é. Quem trabalha com ação social sabe do que eu estou falando. Certo? Ah, mas foram as circunstâncias que o tornaram assim. Isso é outra discussão. Nós não estamos falando sobre como essa pessoa foi construída na sua maldade. Mas estamos falando sobre como ela está agora. Como ela está agora. Se fosse assim, centros de ação social não teriam guardas. Não teria segurança. Por que que tem guardas e segurança? Sabe por quê? Porque quem trabalha lá tem medo de uma faca, de um assassinato. Então é para você ver que a vida não é tão bonitinha assim. Uma divisão entre opressores e oprimidos. Se fosse assim, era fácil, irmãos. Nós pegaríamos todos os ricos, condenaríamos ao inferno, e todos os pobres, nós, né, iríamos para o céu. Mas é fácil assim? Tiago diz, não, o rico tem que se arrepender, mas o pobre também. O pobre não se orgulhe na sua condição humilde. E o rico não se orgulhe nas suas riquezas. Os dois precisam de arrependimento. Os dois. Então, não ache que Sodoma e Gomorra estava cheio de pessoas muito boas, porque não tinha nem 10 justos ali.
Essa ideia de Deus descer para verificar. Adão, cadê você? Deus sabia onde Adão estava? Obviamente, um tipo aqui de comprovação final. Olha, nós vamos lá e vamos comprovar. E eles não vão nem poder dizer, mas Deus, como é? Cadê as provas? Eu fui lá e vi. Vocês estão pecando e o pecado de vocês é gravíssimo. E aí vem a questão central do nosso texto. Abraão está preocupado em entender o ser de Deus e a sua justiça. A pergunta central aqui é a que está no versículo 23. Será que vais destruir o justo com o ímpio? A pergunta é essa. E se você ler o texto atentamente, você vai perceber que Deus não cumpriu o pedido de Abraão. O pedido de Abraão é que a cidade fosse poupada por causa dos justos que estavam lá. Deus poupou a cidade? Não. Deus não respondeu à oração de Abraão. Deus não respondeu à intercessão de Abraão. Ao passo que Deus respondeu à indagação teológica de Abraão. A indagação é, Deus, o Senhor é justo? Sim. Então o Senhor vai punir o justo com o ímpio? É uma pergunta legítima. Irmãos, tem uma inversão aqui tão grande, tão interessante, porque Deus antes estava inquirindo Abraão. Dizendo, Abraão, por que é que tua mulher está rindo? Você é incrédulo. Agora é Deus que está inquirindo, ou Abraão que está inquirindo Deus. Deus, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Que coisa, né? A mesa virou. Agora é Abraão que está questionando Deus. Eu vou já explicar uma coisa aqui, que nós temos um tipo de falsa humildade que nos leva a orar menos. Explico já. Mas ele vem toda essa barganha, né? Se tiver 50 lá, o Senhor não vai poupar a cidade por amor desses 50? É uma questão complexa, mas Deus vai confirmando, até 10, não pouparei. Porque parece, e nós não podemos fazer um cálculo, né? Quando tiver 10 pessoas, Deus sempre vai poupar. Não tinha 10, saem 4, uma delas é incrédula, que é a esposa de Ló, ficam 3, e parece que as 2 filhas são incrédulas também. Parece que, no final das contas, o único justo que havia ali era Ló. E mesmo com seus pecados, ele parecia ser o único justo. Mas essa ideia de Deus poupar cidades me dá a seguinte ideia. O plano é de Deus. Se Deus quisesse destruir Juazeiro do Norte pelo tanto de pecado que Juazeiro do Norte tem, ele destruiria? Na hora. Basta pegar a idolatria de Juazeiro do Norte. Nós já seríamos bons candidatos para a destruição de Deus. Então, como é que Deus escolhe destruir uma nação e outra não? Isso é da soberania dele. Ele tem um cálice que ele estabelece, que quando esse cálice transbordar, ele vai destruir. Mas é ele que estabelece. Talvez o cálice de Juazeiro do Norte seja maior. O cálice de Sodoma e Gomorra é aquele. E eles extrapolaram. Então Deus vai destruir aquela cidade. É tanto que Abraão segue nessas linhas de atrevimento, Senhor, não se ire, Senhor, posso falar mais uma vez? E no final, Deus sobe. É como se terminou a conversa e Deus sobe para o céu e Abraão volta para onde estava antes. Se você lembra da cena anterior, é uma cena meio vergonhosa. É uma cena em que a sua esposa está rindo de Deus e Deus confronta ela e ela mente. Talvez, minha teoria, é que nós conquistamos poucas coisas, e a teoria de Tiago, porque nós não pedimos a Deus. Nossas orações são fracas. E Tiago diz, às vezes vocês pedem, mas pedem mal, porque pedem riquezas, pedem para gastar com seus prazeres. Aí Deus não dá. Mas talvez nós não alcancemos certos patamares de recursos, de avanço, porque nós não oramos. A grande falta da igreja hoje é oração. Oração. E talvez nós não oremos porque nós tenhamos uma certa vergonha ou certa humildade. Não, quem sou eu para pedir a Deus tanta coisa? Não, Deus não daria. Quem sou eu para pedir a salvação de uma cidade? Quem sou eu tão incrédulo? Essa falsa humildade me mata. Porque é um tipo de falsa humildade que diz assim, tem uma música aqui missionária, né? Envia-me, Senhor. Ela diz, pastor, não canto não. Sabe por que eu não canto? Porque meu coração não está disposto a ir. Eu digo, oh, meu Deus, é tão humilde, né? O bichinho. Tão humilde. Não tem essa humildade, Deus não quer. Esse tipo de humildade que fica se refugiando nos seus pecados para não crescer,
Eu não vou pedir essas coisas a Deus porque eu sou tão frágil. Isso não é uma humildade bíblica. A humildade bíblica é essa, que consegue sair de uma vergonha, de um riso e de uma mentira da esposa dele, para logo estar questionando Deus. Deus, o Senhor vai destruir os dois juntos? Abraão não teve vergonha, não. Ele foi para cima. Nesse sentido de orar, de pedir, de insistir. Corajosamente, ele se coloca como alguém que está ali próximo, ao lado. E tal é o amor de Deus por Abraão, que Deus tem esse diálogo consigo mesmo e diz, será que eu não falarei para ele? E me lembra muito João 15,15. Lembra muito João 15,15. Quando Jesus fala para os discípulos, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Deus tratou Abraão como um amigo. Sabe por quê? Porque revelou aquilo que faria. Deus trata você e a mim como amigo? Trata. Sabe por quê? Porque você tem uma Bíblia na mão. Se Deus revelou a vontade dele na Bíblia, e você tem ela na sua mão, você é amigo de Deus. E a consequência de saber do plano de Deus é que você se torne um intercessor. É que você se torne um intenso intercessor. Faltam intercessores na igreja hoje. Intercessores da missão, intercessores de vidas, pessoas que dobram o joelho. Minha teoria de que nós não somos intensos intercessores, os motivos são, primeiro, porque assim como na cena anterior, nós duvidamos do poder de Deus. Será que ele conseguiria salvar a Baiara? Será que ele conseguiria trazer comunhão para aquele grupo que nunca teve comunhão? Não, eu nem peço a Deus. Desde a fundação dessa igreja, aquela pessoa não quer ter comunhão com aquelas outras pessoas. Desisto. Duvidamos do poder de Deus. Não desista. Às vezes nós não intercedemos ou paramos de orar porque nós duvidamos do poder de Deus através de nós, nos usando. Às vezes eu duvido de que Deus vai usar uma pregação minha para transformar a vida de alguém. Às vezes eu duvido que Deus vai usar um conselho meu para ajudar alguém. Eu fico pensando, eu tão frágil, eu com tantos erros, Deus vai usar? Às vezes você pensa isso de si mesmo. Deus vai me usar? Deus tem. Mas a questão é que o poder não está em você, o poder está em Deus, através de você. Nós também não intercedemos porque nós duvidamos da vontade de Deus. E nos refugiamos nisso. Ah, eu acho que não era da vontade de Deus, então não oro. Tem aquele parente que você queria que ele conhecesse a Jesus, mas ele não quer, você insiste. Aí você para de orar e diz, eu acho que não era da vontade de Deus. Quer dizer que você vai parar de orar baseado na sua suposição? Você tem certeza que não era da vontade de Deus? De onde você tirou essa certeza? Enquanto não houver morte, continue, insista. A vontade de Deus não foi revelada para nós, precisamos insistir. No final das contas, falta-nos amor para interceder pelos outros, falta-nos fé de que Deus vai responder nossas orações e falta esperança de que isso vai acontecer. Quem tem uma crença firme na soberania de Deus, firme de que o plano de Deus está escrito, que Deus elegeu o seu povo, esse tipo de pessoa é a pessoa que mais ora, é a pessoa que mais contribui, é a pessoa que mais evangeliza. Porque ela diz, eu quero ter um local nesse plano perfeito de Deus. E Deus, na verdade, cumpre esse plano perfeito através das orações, através do evangelismo, através da contribuição financeira. Deus usa esses instrumentos para cumprir a sua vontade. Devemos ter um cuidado aqui, irmãos. Você já entendeu que já deve orar, que deve interceder com base em uma afirmação. Existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Eu exortei você acerca da sua incredulidade. Continue pedindo a Deus, porque Deus não tem nada que seja impossível para Ele. Mas tem um cuidado aqui. Alguns acham que, porque Deus pode fazer todas as coisas, Ele tem a obrigação de fazer o que eu quero. E aqui eu cito John Walton. Devemos ter cuidado para que, ao aceitarmos pela fé que nada é difícil demais para Deus, não comecemos a ditar para Deus qual é a tarefa difícil que Ele deve fazer por nós. Deus tende a ter em mente coisas que vão muito além do que somos capazes de pedir
ou mesmo imaginar. Ele nos dará muito mais do que sequer nós imaginamos ou pedimos. Mas coloque-se na mão do Senhor, com essa fé e com essa intercessão que é necessária para todos nós. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, a palavra que nos exorta, através da história narrada, destas duas cenas, de um Deus com quem nós falamos agora, um Deus pessoal que visitou Abraão, que colocou-se à disposição, que foi bem acolhido, e nós pedimos que possamos te acolher todos os dias, Senhor, no nosso coração, sabendo que temos pouco a oferecer, mas o pouco que temos, que seja tudo entregue nesta hospitalidade. E que isso gere em nós hospitalidade para com o outro, não só com aqueles que nos agradam, mas mesmo com aqueles que nos desagradam. Um amor inexplicável, que somente pode ser explicado por teu grande amor por nós. Pedimos que o Senhor nos dê esse mesmo caráter de Abraão, um caráter que não se refugia na sua falsa humildade, nos seus erros, mas intercede por pessoas, se preocupa com pessoas, se preocupa com aqueles que Ele ama e ora ao Senhor por isso. Te rogamos que possamos ter essa honestidade de Abraão, de perguntar ao Senhor sobre as coisas que concernem ao Senhor, sobre teus atributos, sobre teu plano, não com incredulidade, mas intercedendo para que o Senhor faça a tua vontade sobre nós, que o teu reino venha e que o Senhor seja tudo em todos. E este é o nosso pedido como igreja. Em nome de Jesus. Amém.